Paz do Senhor, filhos de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Mais um dia, né? Glória a Deus. Jesus ama cada um de vocês, meus irmãos. Jesus está no controle de tudo da vida de vocês. Continue crendo nele, perseverando nele, que vocês vão ver o mover dele na vida de cada um. Persevere até o fim, meus irmãos. E quem persevera até o fim verá a glória de Deus. Amém? Estou com a Bíblia aberta aqui em Êxodo 14, onde a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende as tuas mãos sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele, atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Oh, glórias! Oh, aleluias! Que Deus poderoso! Oh, Jesus bom! Aqui a palavra do Senhor é bem forte, meu irmão, para nós. Quem é que tem o poder para abrir o mar para o seu povo passar? Só Deus. Só Deus, meu irmão, para salvar as nossas vidas, né? Quando o Senhor pelejará por nós, quando Ele peleja por nós, Ele nos dá vitória. A nossa causa é ganha diante do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui, aquele povo, né, do Egito, que Moisés conduzia aquele povo, né, com a direção de Deus, povo desobediente, povo que murmurava por tudo. O povo via Deus falar todos os dias, através de Moisés para a vida deles. Tinha direção de Deus em tudo, meus irmãos. E ainda assim eles reclamavam, murmuravam com tudo, nunca estava satisfeito com nada, né? Deus preparou Moisés para guiar aquele povo, né? Deus mostrou o poder dele diante daquele povo, e ainda assim aquele povo duvidava do poder de Deus. O povinho que reclamava, o povo que murmurava por tudo. Meus irmãos, hoje não é todo servo do Senhor que tem paciência com as ovelhas de hoje, não. Sabe? Para guiar um povo que reclama de tudo, que fala de tudo, que está descontente com tudo. A gente tem que ter bem Deus na vida da gente, né? A gente tem que ser bem firme com o Senhor, para a gente saber lidar com esse tipo de pessoas, né? Só um servo de Deus mesmo, preparado por Deus, para guiar as pessoas hoje como elas estão. Olha, meus irmãos, se naquele tempo aquelas pessoas já reclamavam, já murmuravam com tudo das coisas de Deus, que via Deus falar ali de perto, né? Tinha direção de Deus ali de perto, e ainda assim duvidava e murmurava. Imagine hoje que tem pessoas que é tão teimosa, tão desobediente à palavra do Senhor, que o Senhor está falando, o Senhor está revelando, o Senhor está mostrando. Ele fala de todas as formas, e as pessoas muito se enganam, muitos querem ser enganados, muitos não querem saber, não querem ouvir a voz de Deus. Muitos ouvem hoje, amanhã esquece.
Uns reclamam, uns oram pelo milagre, não vê acontecer, reclama. Outros não buscam como deveria buscar. É só Jesus mesmo, né? Para suportar e ter paciência com todos nós. Aqui esse povo reclamava tanto porque Deus já estava movendo, né? Para tirar aquele povo dali, daquele lugar, da escravidão, né? E ainda assim ele disse que eles questionaram a Moisés, que Moisés estava tirando eles de lá para matar eles de fome, para matar eles de sede. E tudo Deus provia ali. Bastava eles reclamar que Moisés ia até a Deus e Deus sempre provia algo na vida deles. E aqui, quando eles reclamavam tanto, Moisés ia até o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Meu irmão, Deus deu uma ordem. Ali Deus falou. Por que estava clamando a ele se ele já estava na direção de tudo, né? Ele já tinha preparado o caminho daquele povo. E aí Deus deu uma ordem a Moisés. Meu irmão, quando Deus deu uma ordem, faça. Use o que Deus está te mandando fazer. Toma aquela direção para você, bota em prática. Porque tu vai ver o agir de Deus na tua vida. Primeiro Deus dá o comando. Depois a gente libera a palavra. E depois a gente vê o resultado. Olha que maravilhoso. Deus aqui falou com Moisés. Levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar. Tudo a gente tem que ter um sacrifício de algo, né? A gente não vai simplesmente, Deus não ia simplesmente abrir, Deus poderia mesmo, o poder que ele tem é grande demais. Ele poderia abrir logo aquele mar e aquele povo passasse. Mas ele disse, deu uma direção a Moisés, deu uma ordem a Moisés. Estenda as tuas mãos para o mar, né? Aqui Deus ele deu uma ordem e Moisés obedeceu. A obediência leva a gente, meu irmão, à vitória. Não tem esse servo de Deus que é obediente, que perece. Deus sempre honra. Deus sempre faz algo ao nosso favor. A obediência, quando a gente obedece a Deus, é desse jeito. Então o Senhor disse, levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem. Rei da glória, aquele povo, meu irmão, Moisés estendeu as mãos, fendeu o chão e as águas se abriram. Que coisa maravilhosa, só Deus mesmo para fazer isso na vida da gente. E ali aquele povo passou, água de um lado e água de outro, e o povo passou ali no meio. E ninguém foi atingido nem molhado com uma gota de água sequer. Porque a direção que Deus deu ali a Moisés. Moisés tinha que fazer aquilo para que Deus liberasse aquilo que ele tinha prometido, que ele tinha dado aquela ordem ali. E o povo passou sem sequer ser molhado por uma gota de água. E o Senhor viu, o Senhor mostrou que ele era Deus na vida daquele povo, né? E o Senhor, quando foi glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros, Faraó viu a mão de Deus pesar, meus irmãos, sobre ele. Porque ele tentou o tempo todo impedir as coisas de Deus na vida daquele povo. E quando Deus abriu aquele mar para aquele povo passar, Faraó viu o peso da mão de Deus sobre ele, sobre quem estava acompanhando ele, para prejudicar os filhos de Deus, os filhos de Israel. Todo mundo
ficou ali. Depois o mar voltou normal e todo mundo ficou sobre a água ali. Morreram afogados. Isso que é poder, né? Isso que é poder. O que é difícil, o que é impossível, né? Para Deus, nada. Nada é impossível para Deus. Deus muitas vezes, meus irmãos, está mandando a gente clamar a Ele, né? Deus muitas vezes está mandando a gente ir até a Ele. Muitas vezes Deus está nos dando estratégia para algo que Ele quer fazer em nossas vidas. E a gente passa despercebida com as coisas de Deus. A gente tem que ouvir o comando do Senhor, a direção de Deus e ficar atento, meus irmãos. E botar em prática aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Muitas vezes Deus, para te dar uma cura, Deus te dá a estratégia primeiro. Deus fala com você o que você tem que fazer primeiro. Não é? E muitas vezes a gente fica ali, relaxa e não faz. A gente passa despercebido das coisas de Deus e não faz. E as coisas vão se prolongando em nossas vidas. E depois a gente mesmo vai questionar a Deus por que ainda não aconteceu determinada coisa nas nossas vidas. Né? Deus, ele tem poder para operar, para fazer o milagre, assim que a gente pede a Ele. Mas não é assim, com Deus não é assim. Ele primeiro mostra, Ele primeiro fala, Ele dá sinal, Ele nos dá estratégia para a gente fazer determinada coisa. E a gente tem que ouvir o comando de Deus e botar as coisas de Deus em prática. Porque se não for assim, a gente nunca vai ter nada da parte de Deus. Nunca vai viver algo da parte de Deus. A gente tem que se dedicar às coisas de Deus. Porque se a gente quer intimidade com Deus, o que é que a gente tem que fazer? Buscar a presença. Se a gente quer ouvir revelação da parte de Deus, a gente tem que orar pedindo a Deus. Se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que orar, pedir a Deus. Deus não dá nada a gente sem que a gente peça. Até quando Deus, meu irmão, te faz uma promessa de algo, antes Ele te revela, antes Ele te fala o que é que Ele tem para você. E aí Ele vai te preparando, vai te capacitando, vai te dando estratégia. Basta você ir botando em prática as coisas que Deus te dá. Às vezes Deus te dá um dom, mas você não usa ele para nada. Você não bota a tua fé em ação, você não ora, você não busca, você não se enche da presença dele. E aquele dom vai ficando ali acomodado quietinho em você, no cantinho. Meu irmão, se você é um homem que gosta de orar, vai orando cada vez mais, vai buscando a presença de Deus cada vez mais, para você se encher da autoridade e do poder. Se você é uma pessoa que gosta de meditar na palavra, vai se aprofundar mais na palavra de Deus, para que Ele te dê mais entendimento da palavra. Aí você já fala para outra pessoa, já prega aquilo que Deus te deu entendimento para alguém que não sabe. É assim que a gente vai botando as coisas de Deus em prática. Se Deus te falou algo, vai conversando com Ele, vai perguntando a Ele novamente, e aí você vai vendo o trabalhar de Deus na tua vida, o agir de Deus na tua vida, mas tu tem que botar em prática. Muitas vezes você tem o dom de curar, mas você não se esforça para botar esse dom em prática, para usar o dom que Deus te deu para curar. Muitas vezes na tua casa tem familiares teus precisando de uma cura da parte de Deus. E Deus já te deu estratégia. Deus já te falou. Deus já te revelou. E você nada faz.
Muitas vezes Deus já te deu estratégia para você orar pela tua cura. E você está passando despercebida daquilo que Deus falou. Não está buscando como deveria buscar. Moisés aqui era um homem que ele falava com Deus todos os dias. Ia para o monte, subia a monte, descia a monte. Ia buscar a presença do Senhor todos os dias. Ele conversava com o Senhor, tudo que ele precisava de uma direção, ele falava com Deus. Deus falava com ele. Sabe o que é isso? É intimidade. Como é que você tem um pai e não conhece ele? A gente, para conhecer o nosso pai, a gente tem que saber dele, como é ele, o que é que ele tem para nós, como ele se comporta com a gente, como a gente se comporta com ele. É intimidade. Moisés aqui, ele tinha intimidade com Deus. E ele vivia, meus irmãos, sob a direção de Deus. Você sabe o que é isso? Basta você quer uma resposta e ir lá orar, Senhor, eu preciso de uma resposta. E Deus imediatamente te dá a resposta. O povo está ali enchendo a tua paciência, murmurando. E tu ia até a Deus, Senhor, esse povo está precisando de comer, o que é que eu faço? Eis-me aqui. E o Senhor, não se preocupe, meu filho, que ainda hoje vai chegar provisão para a tua casa. Daqui a pouco o povo estava reclamando novamente, não temos água para beber, você nos trouxe daqui para esse deserto para morrer de sede. E daqui a pouco ele ia, falava com Deus, meu Senhor, meu Deus, esse povo está me pedindo água e eu não tenho de onde tirar água para esse povo. E Deus dizer, vai tal lugar, vai lá, toca ali que a água vai jorrar. E ele ir lá, obedecer a voz de Deus, o comando de Deus, tocar naquela pedra, a água jorrar. Daqui a pouco a água tem gosto amargo. Meu Deus, o povo não está bebendo água porque não consegue beber, que a água é amarga. E ele falar, estende lá o teu cajado, a tua vara na água, toca lá que a água vai se tornar doce. Eita glórias! Isso é o comando do Senhor, meus irmãos. Isso é a gente obedecer a voz de Deus e estar sobre a direção dele todo o tempo. Porque o Senhor fala comigo e com você. Basta a gente estar ligado na voz de Deus, com Deus. Deus não deixa os filhos sem resposta, mas Ele quer que a gente busque Ele. Ele quer que a gente chame a presença dEle para nós. Ele quer intimidade. Ele não vai vir até você se você não for primeiro a Ele. Moisés, para ter resposta, meus irmãos, de Deus, ele ia até a Deus primeiro. Ele tinha as respostas de Deus porque ele tinha uma intimidade com Deus. Tudo era com Deus. Então, na minha vida e na sua vida, meus irmãos, por que tem que ser com fulano e com cicrano que nada pode fazer, que nada pode resolver? Você está entregando a tua luta na mão de quem? Na mão do humano, do ser humano que nada pode fazer por você? O teu milagre, meu irmão, quem vai te dar é Deus. Não sou eu que prego a palavra dele. Ele aqui já está te dando estratégia para você receber o teu milagre. Clama a mim. Ele aqui manda clamar a ele. Quando ele perguntou, por que exclama a mim, Moisés? Porque Moisés queria, da parte de Deus, algo e Deus já falou, estenda as tuas mãos. Moisés foi até a Deus, porque aquele povo reclamou. Não se lamente, meu irmão, para ninguém que não possa fazer nada por você. Chegue diante dos pés de Deus, na face do Senhor, e vá pedir resposta a Ele. Moisés aqui, tudo que ele precisava, ele ia até a Deus. Ele não sabia de onde ia tirar aquela água para dar aquele povo. Ele não sabia de onde ia surgir comida para dar aquele povo. Você pensa que comandar um povo assim, rebelde, murmurador, é fácil? Não é. É por isso que muitos hoje, meu irmão,
quer pregar a palavra de Deus, quer conduzir as ovelhas de Deus de qualquer jeito, enganando, falando coisas fáceis, para que elas não dê trabalho, porque hoje o pastor não quer ter mais trabalho com as ovelhas, não. Eles não querem guiar aqui como Moisés guiou, não. Oh, meu Deus, está longe, meus irmãos, de ter um pastor de ovelha igual Moisés, que soube suportar as lamentações daquele povo. Ele suportou tantas murmurações daquele povo, e tudo o povo queria que ele desse jeito, que ele arrumasse, que ele conseguisse. E ai dele se não fosse Deus, e ele ia até o Senhor, tudo ele ia a Deus, e Deus provia para ele. O que é que está te faltando para tu ir para Deus? Chegue diante de Deus e coloca a tua peleja hoje. O que é que está sendo difícil para você? Não adianta você ir para parente, para irmão, para irmã, para amiga, para amigo, que não vai resolver. É Deus que quer resolver a tua situação. É Ele que vai prover para você. É Ele que vai fazer o teu milagre. É Ele que vai te curar. Ele está esperando você clamar a Ele para que o milagre aconteça. O Senhor nos dá estratégia, meu irmão. Se eu sei que a estratégia do Senhor que Ele me dá é orar, é botar o joelho no chão e clamar a Ele pela minha cura, eu vou para o joelho. Se Deus quer que eu clame a Ele, para Ele me abençoar em algo que eu estou necessitando, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer o joelho e vou a Ele, vou clamar a Ele sim, porque só Ele pode mudar a minha vida, só Ele pode mudar a minha situação, só Ele pode me dar a cura que eu estou buscando da parte dEle. Se você, minha irmã, quer uma mudança na tua casa, no teu casamento, e tu tá vendo que tá tendo guerra, que tá difícil, que você, com a força do teu braço, não tá vendo nada acontecer, não tá surtindo efeito, você está orando como deveria orar? Você está buscando como deveria buscar? Está perseverando no Senhor? Porque Deus, Ele quer que a gente persevera nele. Ele quer que a gente vá até a Ele. Ele não vai vir até a gente resolver a nossa situação, nossos problemas, se a gente não for até a Ele contar tudo o que está acontecendo. Chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. E Deus, Ele faz, meu irmão. Deus, Ele escuta a nossa oração, o nosso clamor. Senão Ele não mandava a gente clamar a Ele. Senão Ele não dava ordem, direção. Aqui Ele deu a direção a Moisés, deu uma ordem a Moisés. Estenda as tuas mãos sobre o mar. Toca a vara na fenda para que o mar se abra. Se Deus quisesse, meu irmão, abrir aquele mar sem precisar dar ordem nenhuma a Moisés, Deus fazia. Mas Deus mandou, deu uma estratégia a Moisés, deu a ordem, deu o comando como ele abrisse aquele mar ali, para Moisés tocar, estender as mãos e tocar ali, para que aquela água fosse para um lado e para o outro, e o mar ficasse ali seco no meio. Aí às vezes a gente está precisando de uma cura, de uma libertação. Ô Senhor, liberte. É só assim? É só assim Ele não faz. Só assim Ele não faz. E Ele falou para aquele povo: diga aos filhos de Israel que marche. Ele quer que a gente persevere, meu irmão, nele. Ele quer que a gente marche na presença dEle, naquilo que a gente está buscando da parte dEle. Eita, Jesus, fala com esse povo hoje, Senhor. Fala com o teu povo. Porque teu povo, Senhor, está precisando de uma cura. O teu povo, Senhor, espera um milagre da tua parte. Mas o Senhor está falando para cada um aqui hoje: marche, clame, busque a minha presença, tenha intimidade comigo. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu não vou te desamparar. Nada é impossível para mim. Clama a esse Deus, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Olhe, meus irmãos. E aqui o povo passou, né? E o anjo do Senhor
que ia diante do exército de Israel se retirou, porque a missão foi cumprida. Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer realizar algo aí na tua vida. Deus quer fazer um milagre acontecer. Deus quer te curar. Deus quer mudar o cenário aí da tua casa. Mas clame a Ele. Suplique ao Senhor, porque Ele te ouve. Ele te dá estratégia. Ele te dá sinais. Ele fala contigo. Ele se revela. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de ontem, de ontem, de eternamente. Deus é o de sempre. Deus não mudou, meus irmãos. Quem muda é o ser humano, que não tem mais tanta fé, que não tem mais perseverança nas coisas, não quer buscar. Muitas vezes a gente quer o milagre da parte de Deus, mas não quer buscar. Muitas vezes a gente quer logo um milagre, mas não quer se sacrificar. Muitas vezes a gente quer algo da parte de Deus, mas a gente não está buscando como deveria buscar. Ganhar algo da parte de Deus sem esforço é muito fácil, mas a vida com Deus não é assim. Tudo requer sacrifício. Deus não dá nada de mão beijada. Deus quer que a gente busque a Ele, tenha intimidade com Ele. Quer ganhar uma transformação de Deus, mas não quer passar pelo processo. Quer ganhar uma bênção, mas não quer passar pela luta. Quer ganhar uma cura, mas não quer orar. Quer ganhar uma mudança no casamento, mas não quer buscar. Como é que você vai obter vitória da parte de Deus? Deus tem poder, meu irmão, para mudar a tua vida, para mudar teu casamento, para mudar a tua casa, tua família, para te abençoar, para te curar. Deus pode todas as coisas. Mas Ele não vai vir em nós enquanto a gente não for até a Ele. Porque é nós que precisa dEle, não Ele de nós. Quando a gente ficar na posição que o Senhor quer, ouvir, obedecer o comando de Deus, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Olha, meu irmão, vou te contar uma coisa. A semana passada eu sofri ataque espiritual, uma semana. Sofri nos levantes de Satanás, as setas sendo setada. E eu oro, eu entro para o meu quarto, fecho a porta e guerreio, vou guerrear em oração. E ainda assim eu fui setada. A gente não está livre, meu irmão, dessas coisas não. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não brinca. O inimigo não brinca de ser inimigo. A gente tem que estar atento às coisas de Deus, para que a gente não caia. E eu fui setada a semana inteira, meu irmão. Pense como é chato, como é insuportável a gente sentir algo ali, ficar sentindo algo. E eu orava num dia, e aquilo no outro dia estava a mesma coisa, e eu orava de novo. É porque Deus não tem poder para fazer? Não, Deus tem sim. Mas Deus, Ele quis ver mais da minha parte. E aí já completando 5 dias ali, sendo setada, com os levantes ali do inimigo, minha filha, usada por Deus, chegou, me deu direção da parte de Deus, me deu conselho. Mamãe, você não aceite isso, você sabe como fazer, por que isso está acontecendo? Aí eu escutei, demorou um pouco, peraí, tem um cantinho especial que eu tenho meus momentos íntimos com Deus, fui lá, cheguei lá, comecei a clamar, falar para Deus que eu não aceitava aquilo, comecei a repreender aquelas setas em mim, jogar por terra, comecei a usar a autoridade que Deus me deu, repreendendo o mal contra a minha vida, né? Comecei a orar, comecei a clamar a Deus. Daqui a pouco a presença de Deus desceu fortemente. E eu coloquei minhas mãos aonde eu estava sendo setada, meu irmão.
Daqui a pouco a seta caiu por terra. Passou, cessou, Deus cessou com tudo. Quando eu tirei a mão do lugar, eu cheguei a sentir o refrigério de Deus. A gente tem que estar na posição que o Senhor quer que a gente esteja. Quer dizer, eu clamei uma vez, clamei duas e o negócio ainda continuava. Que negócio é esse? Eu estava clamando direito? Eu estava perseverando tanto? Não é que a oração não estava surtindo efeito, mas Deus queria mais de mim, meus irmãos, naquele momento. Não é assim, Deus não dá nada a gente de mão beijada, não. Requer sacrifício e eu fui lá. Chega, vou dar um basta nisso hoje. Bati o joelho no chão, comecei a repreender o mal foi caindo por terra, foi batendo em retirada, e daqui a pouco Deus me deu um refrigério. Ali onde eu estava sendo setada, caiu por terra em nome de Jesus, e eu fui curada naquele momento pelas mãos de Deus. Eu senti a cura do Senhor sobre o meu corpo, meus irmãos. É assim que o servo de Deus tem que ser. Usar autoridade, ser perseverante nas coisas com Deus. Não se acomodar com aquilo que está sentindo, naquilo que está vindo para nós. Temos o poder, temos a arma na mão, que é o poder da palavra, o poder de Deus, que Deus nos deu. Por que aceitarmos algo no nosso corpo que não é do Senhor, que não provém do Senhor? A gente só sofre até o dia que quer. Mas quando a gente usa a autoridade que Deus nos deu, o mal cai por terra. O mal cai por terra. Você sabe o que é gente, meus irmãos, que às vezes te inveja porque você fala de Deus, te inveja porque você tem uma família unida, te inveja porque você é uma família abençoada, te inveja porque ninguém vê você em conflito, brigando com ninguém, vê você falando de Deus, vê você com algo, fica com o olho grande. Isso a gente não sabe, as palavras que lança contra nós. E aí no mundo espiritual é tanto por bem como por mal, meu irmão. A palavra, ela tem poder. Por isso que temos que nos revestir do poder de Deus todos os dias. Pedir a Deus que nos reveste do poder dele, que ele nos cubra com as armaduras dele, para que nenhum mal não nos atinja, meu irmão. Somos servos de Deus, somos semelhança de Cristo, temos o poder, ele nos deu poder. Ele deu sobre nós o poder para que a gente viesse usar com autoridade. E quando ele nos dá o comando, nos dá a direção, a gente tem que obedecer a palavra dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra nesta noite falou ao teu coração. Clame ao Senhor, que ele quer fazer um milagre na tua vida. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de vocês. Que Jesus, continue abençoando a vida de cada um neste canal. Deus é com vocês, Deus ama vocês. Deus quer que vocês tenham mais intimidade com Ele. Ele quer operar coisas maravilhosas na vida de cada um de vocês. Creia nesse poder, tome posse da palavra. Amém? Jesus abençoe.